Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado aí a todos aqueles que nos acompanham nas diversas redes sociais, aos quais nós estamos inseridos, né? Lá no Instagram, lá no Kawaii, lá no TikTok, né? Nós temos, inclusive, às sextas-feiras, a gente faz lá uma live com os abençoados e a gente conversa, a gente bate um papo. Eu mostro para vocês o gato que eu tenho. Os abençoados que nos acompanham sabem que realmente a gente faz uma festa, né? Então, se você quiser ir participar, todas as sextas-feiras, às 20 horas, estamos lá no TikTok também. Temos colocado ali conteúdos exclusivos naquele canal. Então, nos siga lá também, tá? Então, estamos no Facebook, estamos aqui nessa plataforma do YouTube, estamos também no WhatsApp, onde nós temos aí retirado essas dúvidas, né, dos abençoados. Então, se os abençoados têm dúvida e querem me contactar lá no WhatsApp, fiquem à vontade. Também, se quiserem deixar comentários aí de dúvidas, quem sabe a sua dúvida vira um vídeo, isso é muito interessante, né? A gente está fazendo esse tipo de abordagem. Então, se inscrevam, compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem e assim vamos crescendo, né? Crescendo em números e também crescendo em conhecimento, crescendo na graça. Irmãos, a graça que é a graça eterna e que é o evangelho eterno e que também é tempos eternos. Tudo é a mesma coisa, tá bom, abençoado? Eu tenho sempre batido nessa tecla, tá? Você aí está ouvindo alguma coisa diferente disto, meu irmão? A graça eterna, o evangelho da graça, os tempos eternos, reino de Deus, tudo é a mesma coisa, ou seja, a palavra que tem transformado a sua vida é essa palavra que nós pregamos, tá bom? Então vamos lá, a dúvida de esse abençoado me contactou aqui no WhatsApp e ele perguntou: André, por que o Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia e não para a Judéia do primeiro século, visto que a Judéia, ou seja, Jerusalém, Israel, foi o palco da profecia de Apocalipse? Então, abençoados, antes de entrar neste tema, é importante eu mostrar para vocês, informar os senhores, que aquilo que nós cremos neste canal, nós cremos em uma escatologia consumada. Nós cremos que todas as profecias bíblicas, todas, foram cumpridas naqueles dias. Isso advém do preterismo completo. Então, tudo o que nós falamos tem a ver com isto, inclusive o que eu vou falar agora. Por isso que surgem muitas dúvidas dos abençoados. Isso é normal, tá? Por quê? Porque nós estamos em um trabalho de ressignificação das doutrinas que nós recebemos do sistema religioso. Porque esse canal, 95% das pessoas que são inscritas nesse canal são pessoas oriundas do sistema religioso. E aí tem esse tipo de dúvidas. Então, o primeiro ponto de contato é que você entenda aquilo que nós estamos falando. Tá legal? E as cartas, ou o livro, vamos dizer como queiram, ela foi escrita realmente para os irmãos da Ásia daqueles dias, tá? Daqueles dias. E nós não aceitamos outra interpretação. Nós não aceitamos, por exemplo, que essas igrejas elas representem tempos, né, depois do ano 70, que nós entendemos que ali foi o palco que houve o Apocalipse, o final, a entrada no mundo do reino de Deus, do novo de Deus. Nós não aceitamos que isso aí, ou muito menos como prega o cristianismo tradicional, a maioria, né, das igrejas pregam que essas igrejas representem hoje alguma coisa, ou para um futuro. Nós não aceitamos desta maneira. O propósito de Apocalipse sempre foi mostrar aos irmãos das comunidades da Ásia, a quilômetro de distância de Jerusalém, que seria o palco do Apocalipse, era direcionada a ele. Por quê? Porque, como informa Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz que João recebeu essa revelação de um anjo. E essa revelação de João não foi uma revelação da cabeça de João, foi de Jesus Cristo, tanto que Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz isto. E lá no versículo 4 está os destinatários desse livro. Como diz lá, né? Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Então era direcionada para elas. Irmãos, é claro que existem vários propósitos para que esse livro fosse escrito para a Ásia e não para Jerusalém. Listei 3 e eu quero apresentar para vocês nessa resposta que eu quero dar a esse irmão. A primeira era para os irmãos perseverarem no caminho que eles escolheram. Por quê, irmãos? Vocês sabem que a igreja do primeiro século era composta
na sua grande maioria, de quê? De judeus convertidos. Judeus que negaram a sua fé ao judaísmo e abraçaram a causa de Cristo. E por isso eles eram perseguidos. Então a intenção desse livro ser escrito para essa comunidade na Ásia, distante de Apocalipse, era para que eles perseverassem, porque eles estariam assistindo o Apocalipse. Estaria vendo o que estava acontecendo a Jerusalém. Era para mostrar que eles estavam no caminho certo. Porque muitos, ao negar a sua fé, foram banidos de suas famílias. Se houvesse alguma propriedade de alguma pessoa do círculo familiar, aquela pessoa era expulsa, não tinha direito à herança, melhor falando. Eles eram perseguidos pelos seus familiares, eram perseguidos pela sociedade judaica daqueles dias. Eles tinham que viver escondidos por causa dessa perseguição. E muitos duvidavam em seus corações, e isso é normal, de que eles tivessem tomado realmente o caminho certo. Já que em Jerusalém seria tudo destruído, aqueles que seriam salvos da destruição de Jerusalém, Deus os tiraria dali, como foi o caso dos 144 mil, que nós já falamos disto aqui no canal. Deus separou aquilo ali. Mas estes irmãos, eles estariam vendo a destruição. E eles estariam sabendo que tomaram a decisão certa de seguir a Cristo. Tá? Então essa é a primeira. A segunda, irmãos, era para confiarem naquilo que Jesus falou. Se eles negaram a fé judaica, eles então abraçaram a Cristo e Jesus tinha que cumprir a sua palavra. Então também foram testemunhas daquilo que Jesus falou que iria acontecer e aconteceu. Como diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vejam, diz o texto, né? Vejam, ele vem com as nuvens do céu, se referindo a Jesus. E todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E aqui no caso são os judeus. Claro que quem feriu a lança foram os romanos, mas o mentor intelectual da morte de Jesus foram os judeus. Então era necessário que houvesse essa confirmação de que Jesus falou, porque ali estava nascendo o quê? Estava nascendo o cristianismo. Ali estava dando entrada no mundo do reino de Deus. E esse reino de Deus tinha que ter as testemunhas. Então, esses irmãos do primeiro século da Ásia, ao assistirem à destruição, eles estavam cientes de que Jesus disse, prometeu e cumpriu. Então, esse é o segundo aspecto, ou o segundo propósito. O terceiro propósito, e que eu acho que foi o mais importante, foi para orientação e encorajamento, palavra difícil, para seguirem adiante. Este é o maior propósito. Eles tinham que receber essa informação, olhar para aquele palco que estava acontecendo no Apocalipse, porque eles tinham informações de que Jerusalém estava vindo abaixo. As cidades da Judéia estavam vindo abaixo. O templo estava vindo abaixo, como Jesus falou. Não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E os olhos desses irmãos, ainda que tinham sido convertidos há pouco tempo ao cristianismo, eles ainda estavam fitando os olhos em Jerusalém. Todos os judeus, ainda que sejam convertidos ou não, os olhos estavam fitos em Jerusalém. Os olhos estavam fitos no templo, porque o templo representava a magnitude de Deus. E os povos daquela época contavam as histórias dos judeus de atravessar o Mar Vermelho, de Mesaque, Sadraque e Abednego, tantas passagens bíblicas. Aquelas histórias eram contadas entre os povos, e os povos ficavam admirados. Vinha gente de longe para ver a beleza do templo. Então a destruição do templo foi para que os irmãos lá da Ásia vissem que estava entrando agora um novo de Deus. Algo estava acontecendo no mundo, algo estava sendo trocado. O que estava saindo de cena? Uma terra e entrando outra. Estava saindo a Jerusalém da terra e entrando qual? A Jerusalém eterna, a Jerusalém celestial. Era preciso que os irmãos tirassem os olhos do véu que se tornou Jerusalém. Por isso que houve a queda do templo.
A partir do momento que aqueles irmãos começam a ouvir notícias que o templo estava sendo derrubado, era apontado um novo caminho. Era para eles tirarem aquilo da ideia. Era para eles confiarem agora que Cristo seria a cabeça da igreja, que somos nós. Então tudo isso foi necessário para mostrar àqueles irmãos. Então foi necessário, no primeiro aspecto que eu passei para vocês, foi necessário para que os irmãos perseverassem. Foi necessário para que os irmãos confiassem. Foi necessário para que os irmãos tivessem encorajamento para seguirem adiante, para levar essa palavra com fé, com convicção aos outros povos, a todos os povos, porque o reino de Deus se abriu para todos. O que era uma terra, a terra prometida, o que era Jerusalém, agora Jerusalém estava sobre todos. Por isso que Apocalipse foi escrito para os irmãos da Ásia, a quilômetro de distância onde estava acontecendo o Apocalipse. Foi para tirarem os olhos do véu de Jerusalém e fitarem os olhos na Jerusalém celestial. E essa história serve para nós até os dias de hoje, visto que, se formos comparar, hoje o cristianismo tradicional adotou a Jerusalém da terra como um símbolo de que Jesus ainda vai vir. Por isso que eles estão tão animados na construção de um terceiro templo, que na cabeça deles, Apocalipse não vai acontecer. E para nós, meus irmãos, glória a Deus por isso, é uma notícia passada e que nos traz grande alegria ao entender de fato o que aconteceu naqueles dias e glorificar a Deus pela decisão que nós tomamos de deixar a Jerusalém da terra, que é composta hoje pela igreja tradicional cristã, infelizmente eles tomaram esse rumo, para seguir a Jerusalém celestial. Tá bom? Ou seguir, não, ou estar dentro da Jerusalém celestial, que é o reino de Deus. Tá bom, abençoado? Mais uma vez eu falo, se você aí acompanha as nossas mensagens e tem alguma dúvida e quer tirar, ô abençoado, deixe nos comentários aí. Ou me procura lá no WhatsApp de forma mais particular. Tá bom? Eu fico por aqui. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.